Olá, turma de Matemática Financeira, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo nós vamos falar sobre juros compostos. Então nós estamos no capítulo 3 do livro e para fazer uma comparação de juros compostos com juros simples, eu vou relembrar o último exemplo. No último exemplo, que era sobre juros simples, nós estudamos o caso de Pedro, que tomou R$ 100 emprestado, depois, a uma taxa de juros de 10% ao mês. Lembrar aqui, a taxa de juros do exemplo anterior era 10% ao mês. Então, ele pede R$ 100 emprestado hoje, depois de um mês, ele vai dever quanto? Ele vai dever o valor, vou colocar aqui um mês, a taxa de 10% ao mês. Então, depois de um mês, ele vai dever o que ele tomou emprestado, o capital, mais 10% do que ele tomou emprestado. 10% de 100. Isso aqui dá 10% de 100 é 10, mais 100 dá 110. Isso aqui é o caso, relembrando, de juros simples. Então, tomou R$ 100 emprestado hoje, a uma taxa de juros de 10% ao mês. Depois de um mês, ele vai dever 110. Depois de mais um mês, né, nesse mesmo sistema, né, que a gente está de juros simples, ele vai dever quanto? Bem, ele devia 110. No regime de juros simples, o que aumenta todo mês é exatamente o juro. Então, como o juro aqui deu 110, então, se hoje, né, depois de um mês, ele deve 110, com mais um mês, a uma taxa de juros de 10% ao mês, ele vai dever o valor original, que ele tomou emprestado 100, mais a quantidade de períodos desde o momento que ele tomou o dinheiro emprestado, ou seja, ele tomou há um mês, há 2 meses atrás. Então, vai ser duas vezes a taxa de juros, que é 10%, vezes o valor original, que é 100, que vai dar, no caso, aqui dá 20 mais 100, 120. Então, vai dever 120. Isso aqui é o exemplo que a gente fez do juros simples. E lá naquele exemplo, a gente observou que a progressão aritmética de primeiro termo igual a 100 e razão igual a 10 serve para modelar a dívida de Pedro ao longo dos meses. No regime de juros compostos, que agora não vai ser mais o juros simples, a diferença que vai ocorrer é que os juros ele é sempre aplicado não ao primeiro valor original, mas ao valor do período anterior. Ou seja, esse mesmo exemplo, Pedro tomou R$ 100 emprestado a uma taxa de juros de 10% ao mês. E agora nós vamos fazer uma, como é que se diz? Projeção da dívida de Pedro, mas agora trabalhando com juros compostos. Então, ele devia 100, depois de um mês, a uma taxa de juros de 10% ao mês, ele vai dever quanto? Ele vai dever o que ele tomou emprestado, mais o juro. O juro, como no caso do juros simples, ainda vai ser a taxa de juros vezes o valor que ele deve. Ele deve quanto? 100. Então vai ser 10% vezes 10, que dá 110. Então, assim como no exemplo do juros simples, que no primeiro mês ele começou, tomou R$ 100 emprestado. No primeiro mês ele vai dever 110. Para o caso dos juros compostos também. Ele pegou 100, depois de um mês ele vai dever 110. E agora, vamos supor que Pedro não teve o dinheiro para pagar nesse mês e ele precisou continuar endividado por mais um mês, se comprometendo a pagar a dívida dele no próximo mês. Aí, se isso ocorrer, o credor dele, a pessoa a quem ele deve dinheiro, pode dizer: então vamos lá, você não me pagou a sua conta, então você me deve quanto? Você me deve R$ 110. E esses R$ 110 eu vou te emprestar a 10% ao mês. Então, os 110, depois
de um mês a uma taxa de juros de 10%, vai se transformar em qual valor? Então, observe que agora a dívida que ele vai de Pedro, os juros vai ocorrer não apenas sobre os R$ 100, como no caso do juros simples. Os juros vai ser calculado sempre com relação à dívida naquele momento. Naquele momento ele deve quanto? 110. Então ele vai pagar o valor que ele deve, como antes. Observe agora, não é mais 100, é 110, mais 10% desse valor, que é o juro. 10% de 110. E agora a gente pode colocar aqui o 110 em evidência para a gente observar já a conexão com posição geométrica. Colocando 110 em evidência, que vai ficar 1, e aqui vai dar a taxa. Então vai dar 1 mais 10%. Aqui também, ó, esse valor 100 mais 10% vezes 100, se a gente colocar o 100 em evidência, esse valor pode ser escrito como 100, que multiplica 1 mais 10%. Então, observe que o primeiro valor era 100. Para encontrar a dívida depois de um mês, que é o segundo valor, é 100 vezes 1 mais a taxa, que deu 110. Esse é a dívida de Pedro depois de um mês, 110. Depois de mais um mês, ele pode concordar com o credor dele em pagar no próximo mês. Esse valor que ele deve agora 110. Ele não deve, o valor que ele deve é 110, acrescido a taxa de juros de 10%, mas não só apenas sobre 100, 10% sobre o valor que ele deve, que é 110. Vai ser 110 mais 10% vezes 110, que é 110 que multiplica 1 mais a taxa, que vai dar exatamente 10% de 110 dá 11. 110 mais 11 dá 121. Então esse valor aqui dá exatamente igual a 121. Então agora a dívida de Pedro é 121. Observe que quando era juros simples, a dívida era 100, depois 110, 120, 130, 140. Era uma proporção aritmética. Agora, nesse caso de juros compostos, a dívida dele é 100, depois passou 110, agora passou 121. Esse 121 é 110 multiplicado por mais a taxa. 110 é 100 multiplicado por mais a taxa. Se mais um mês ele não consegue pagar a dívida dele e ele e o credor dele concordam em pagar agora no próximo mês, qual vai ser o valor que ele tem que pagar? Aí nós vamos fazer a mesma coisa. Atualmente, ele deve quanto? Atualmente, ele deve 121. Depois de um mês, quanto é que ele vai passar a dever? A uma taxa de 10% ao mês. Então, ele vai dever o valor que ele devia originalmente, e eu vou montar a esse valor para formar o montante, os juros. Os juros é quanto? Foi um mês só, de 121 para o próximo mês, apenas um mês. A taxa de 10% ao mês vai ser 101 mais 121 vezes 10%. E colocando 121 em evidência, vai ficar 121 que multiplica 1 mais 10%. Então a gente está observando que de um período, que ele deve 121, para o próximo período, ele vai dever 121 vezes 1 mais a taxa. Ou seja, de um período para outro, a gente está sempre multiplicando por 1 mais a taxa. Bem, agora quanto é que ele vai dever, hein? Quanto é 10% de 121? Vamos fazer essa conta aqui. Então ele vai dever 10% de 121 é 12,10. Então vai ficar 121 mais 12,10 dá, vou fazer aqui, 121, 10%, 12,10, vai dever R$ 132,10. Então, voltando agora para os termos da progressão que coloca a dívida de Pedro, ele vai dever 132,10. Então, o que está observando aqui é que de um termo para outro, a gente está multiplicando sempre pelo mesmo valor, que é 1 mais i.
E a gente já estudou no começo do nosso curso que uma progressão que tem essa propriedade, que o crescimento é dado por uma taxa de crescimento constante, é uma progressão geométrica. Ou então, de um termo para outro, a gente está aplicando sempre o mesmo valor, que no caso aqui é 1 mais i, que é 1,01. A gente está multiplicando sempre por 1,01, também forma uma progressão geométrica. Então, nesse caso, quando a gente for estudar juros compostos, o modelo matemático natural para juros compostos é uma progressão geométrica. Então, relembrando, a gente começou normalmente com 100, aí depois multiplicou por 1 mais i, ficou 100 vezes i era 10, então vai ficar 100 vezes 1,01, que deu 1,1, né? 10% é 1,1. E agora? Vou escrever novamente. Então, a gente começou devendo, Pedro começou devendo R$ 100, depois de um mês essa dívida cresceu e passou a ser 100 vezes 1 mais a taxa. A taxa era 10%, que é 0,1, então vai ficar 100 vezes 1,1. Aí depois de mais um mês, essa dívida cresceu, vai ser sempre o valor anterior multiplicado por 1,1. Então vai ser 100 vezes 1,1 ao quadrado. Então é exatamente isso que está acontecendo, que forma exatamente uma progressão geométrica com a razão Q igual a 1 mais a taxa, como a gente viu quando a gente está estudando progressão geométrica. Então, a progressão geométrica é um modelo matemático para se tratar problemas envolvendo juros compostos. Então, a diferença de juros simples para juros compostos é que nos juros simples, a dívida, o quanto ela cresce, é sempre baseada no primeiro valor que você tomou emprestado, ou que você investiu o dinheiro, caso esteja falando de investimento. E para juros compostos, o juro é sempre calculado com relação ao período anterior. Então vamos fazer mais um outro exemplo. Um exemplo um pouco mais genérico. Então imagine que você tem uma grandeza, que eu vou chamar de C0. E essa grandeza ela está no regime de juros compostos a uma taxa de I no período. Que podia ser, quando eu falo período, não é obrigado a ser mês, não. Podia ser dia, podia ser ano, podia ser bimestre. Então, essa grandeza C0, que ela cresce no regime de juros compostos com a taxa de I% no período. Bem, desculpa, a taxa I. Como essa grandeza vai crescer ao longo dos períodos? Então, originalmente, ela vale o valor C0. Depois de um mês, como a gente viu que em juros compostos, o valor é calculado sempre com relação ao valor anterior, no período anterior. Então, depois de um mês, ela vai precisar valer C0 vezes 1 mais a taxa. No próximo período, essa grandeza ela vai crescer com a taxa de crescimento de I, mas com relação ao período anterior. É C0 vezes 1 mais I. Então, no próximo, a gente vai multiplicar mais uma vez por 1 mais I. Então, vai ficar C0 vezes 1 mais I ao quadrado. No próximo, vamos multiplicar por 1 mais I. Então, vai ficar C0 vezes 1 mais I a terceira. E assim, sucessivamente. Então, na realidade, isso aqui é o teorema do livro. É o teorema 3, que diz que se você tiver no regime de juros compostos, um principal, um valor, uma importância, um valor atual C0, ele vai se transformar em N períodos por essa expressão aqui. Ou seja, chamando de C, esse aqui de C0, esse aqui, o segundo termo de C1, e assim C2, e assim sucessivamente, dá para a gente ver que C1 é C0 vezes 1 mais I.
o C2 vai ser C0 vezes 1 mais I ao quadrado. C3, C0 vezes 1 mais I à terceira. Então, Cn, ou seja, o valor dessa grandeza depois de n períodos, começando do C0 depois de n, aqui é depois de 1, depois de 2, vai ser o valor inicial, o capital inicial, vezes 1 mais I elevado a n. E essa aqui é a fórmula, é a expressão que se utiliza para calcular juros compostos. Para calcular o montante de um capital C0 depois de n períodos no regime de juros compostos. Então, esse Cn aqui, pelo que eu expliquei na aula anterior, seria o montante do capital C0 por n períodos a uma taxa de juros I. Resumindo, de uma linguagem que se utiliza lá nos livros do ensino médio. Se você tiver um capital C0 que está no regime de juros compostos a uma taxa de juros I no período, então esse capital C0 vai se transformar no montante Cn dado por C0 vezes 1 mais I elevado a n. Que isso aqui é exatamente o termo geral de uma progressão geométrica, que a gente está começando pelo termo de ordem 0, ao invés de começar pelo termo de ordem 1, né? Porque, relembrando que a razão aqui é 1 mais i, né? Porque de C0 para o próximo, eu multipliquei por 1 mais i. Então, a razão Q é 1 mais i. Do C1, que é o C0 vezes 1 mais i, para o C2, a gente multiplicou por 1 mais i também. Ó. Então, essa é uma função geométrica de razão Q igual a 1 mais i. Então, a demonstração desse teorema, que é o teorema do livro, é exatamente você utilizar progressão geométrica para modelar esse problema. É ver esse problema como sendo um problema de progressões geométricas, cuja razão Q é igual a 1 mais i, cujo primeiro termo, chama A0, é o seu zero. Então, se a gente escrever dessa maneira, quem é o termo de ordem n? O AN é o primeiro termo vezes Q elevado a n. E agora, substituindo os valores, eu estou chamando A0 de C0, então a n vai ser o Cn, vai ser igual a zero, que é C0, vezes a razão elevada a n. A razão é 1 mais i, então vai ficar 1 mais i elevado a n. Então, esse exemplo ilustra que a progressão geométrica e os juros compostos são, como é que se diz, uma luva, né? É exatamente a mesma expressão. Vou fazer um exemplo também do livro para ilustrar esse teorema, que é o exemplo 3.3 do livro. O exemplo 3.1 do livro é o exemplo de Pedro pegando dinheiro em juros emprestado simples. O segundo exemplo é Pedro pegando dinheiro emprestado, o mesmo dinheiro, R$100, a uma taxa de 10% ao mês, mas para juros compostos. Então, nesse exemplo, Cristina, agora vamos mudar para Cristina. Cristina, ela... Então, nesse exemplo, agora nós mudamos para Cristina. E Cristina, ela tomou emprestado R$150 a uma taxa de juros de 12% ao mês. Então, Cristina tomou R$150 emprestado a uma taxa de juros 12% ao mês. Então, qual será a dívida de Cristina 3 meses depois? Então, usando o teorema anterior, você não precisa ficar se prendendo a essas fórmulas, é só se lembrar que, trabalhando com PG, originalmente ela tomou R$150 emprestado. Eu quero saber qual é a dívida dela depois de 1, 2, 3. Eu quero saber quem é o quarto termo dessa progressão geométrica, cuja razão Q é sempre 1 mais i, então vai ser 1 mais 12%. 12% é 0,12. Então, na verdade, eu tenho uma progressão geométrica cuja razão Q é igual a 1,12.
E o primeiro termo é 150. Eu posso achar qual é qualquer um dos termos. Como ele quer saber qual é a dívida de Cristina depois de 3 meses após o empréstimo, então aqui comecei hoje, então vai ter o primeiro termo, que é o 150, o segundo vai ser 150 vezes Q, que é 1,12, e assim sucessivamente. Então vai ser 1,12, 1,12 ao quadrado, que vai dar 150 vezes 1,12 elevado a 3, né? Que depois de 3 meses. Ou, se você quiser usar o teorema, e eu agora usar as letras que a gente usa em matemática financeira, o montante, depois de 3 meses, vai ser o capital vezes 1 mais a taxa elevado à quantidade de períodos. Como são 3 meses depois, então vai ser elevado a 3. Observe que no teorema, a gente, se vez escrever dessa maneira, a gente escreveu aqui C0 e aqui CN, tá? Mas quando você for dar aula desse conteúdo no ensino médio e fundamental, você chama da letra M de montante. Então vai ser o valor inicial, 150, vezes 1 mais a taxa, 1,12 elevado a 3, que é exatamente o quarto termo aqui da função geométrica. 150 vezes 1,12 elevado a 3. Isso aqui dá aproximadamente 210,74. Ou seja, uma dívida de R$ 50 no regime de juros compostos, depois de 3 meses, se a taxa é de 12% ao mês, se transforma numa dívida de R$ 210,74. Bem, pessoal, então esse aqui é um vídeo para ilustrar a diferença entre juros simples e juros compostos. Nos próximos vídeos vou fazer bastante exemplos e vou falar sobre uma coisa muito importante que nós vamos dar bastante ênfase, que é o diagrama de entrada e saída, ou o diagrama do valor do dinheiro no tempo, ou o diagrama, o fluxo de capitais. Obrigado por ter assistido e até a próxima exposição.